Uma característica comum de se observar nas seitas é uma padronização muito forte, mais forte do que se observa em grupos sociais normais, comuns, e também uma diferenciação bastante extrema, bastante forte do grupo com o meio social como um todo. Veja bem, tanto padronizações como diferenciações são movimentos, são forças que estão presentes na vida de todos nós. Você pode observar quem já morou em um local diferente, que depois de certo tempo você começa a adotar as expressões daquele local e às vezes você retorna para o seu local de origem e fala, agora você está com um sotaque diferente. Ou nem precisa isso, às vezes convivendo um ano ou dois com uma namorada ou um namorado, você pega expressões daquela pessoa e começa e adota para você. E isso tudo nas nossas relações humanas a gente vai construindo as nossas identificações com outras pessoas, com outros grupos, com outros meios. E a mesma coisa as diferenciações. A nossa interação social, a gente vai se diferenciando conforme o que a gente vai construindo de um conceito de quem sou eu e como eu quero me destacar, como eu quero me diferenciar dos demais. Então, em tudo está presente, e mesmo a pessoa mais extremista que queira dizer não, eu sou diferente de todo mundo, pode ter certeza que ela tem muita coisa bem parecida com o padrão da comunidade onde ela reside, onde ela vive. O que acontece com as seitas? As seitas elas vão se formando dentro de um grupo de convivência mais fechado, mais próximo do que o comum. As pessoas vão interagindo muito mais com aquele próprio grupo, vão formando nela seus grupos de amizades, seus relacionamentos afetivos, seus colegas de trabalho, colegas profissionais, vai sendo aquele grupo de ideias. Então, ao longo de um certo tempo, de alguns anos, eles vão desenvolvendo seus próprios hábitos, trejeitos, gostos, valores, e pelo esforço que eles vão fazendo em querer se diferenciar de todo o resto, vão compondo hábitos e características bem marcantes e que a gente vê que diferenciam daquela sociedade mais ampla onde eles estão inseridos. Ao mesmo tempo, pela falta de referências externas e diferentes, aquele grupo vai formando o seu próprio pensamento e, com o passar do tempo, vai se tornando algo homogêneo em todos os seus membros. E os membros que tiverem referências, contatos externos e comecem a pensar diferente, falar diferente, eles vão naturalmente sendo excluídos, deixados de lado, vão se cansando, vão acabar se afastando daquele grupo. Então é muito curioso que quando você visita certos grupos muito fechados, você vai ver essas duas características. Eles têm conversar com cada um deles parece algo muito parecido, parece que as ideias são absolutamente homogêneas, você não vê debates ou diferenças de ideias relevantes entre os seus membros, e também você vê certas características, hábitos, costumes ou valores que são bem não típicas com relação à sociedade maior, mas que lá são praticadas por todos. Uma das primeiras características que podem ser observadas nessa padronização é na apresentação pessoal. Então você pode observar em membros de grupos muito fechados que o vestuário tende a se uniformizar. De alguma maneira ou de outra você vai ver que certas peças de roupa ou certos estilos são preferidos e certas coisas, estilos de apresentação pessoal são evitados. E isso não apenas dentro do momento em que as pessoas estão naquele ambiente, e sim acaba sendo externalizado para a vida toda da pessoa, se torna um modo de vida. Então é muito diferente do que, por exemplo, uma empresa que exige determinado uniforme e todos os funcionários, quando entram na empresa, vestem o uniforme e depois que saem da empresa eles vestem o que eles bem entenderem. Nas seitas não, essas uniformizações elas se tornam um modo de vida da pessoa 24 horas por dia. Outra manifestação que é um pouquinho mais sutil, mas se você tiver um pouco de contato você também começa a perceber, são nas falas, nas verbalizações. Conversando com
membros diversos de um mesmo grupo. Quando o grupo é fechado, você vai perceber certas repetições ou padrões, recorrências de algumas expressões, de algumas ideias que elas não são comuns no seu dia a dia, mas que naquele grupo elas acabam se tornando o jargão, se torna um hábito. É como acontece de maneira mais light numa tribo. Às vezes o adolescente, a gente vê isso na adolescência, que é um momento de transição muito rápido. Então o adolescente entra naquela tribo e daqui a pouco já está falando igual aquele grupo. Bom, no caso dessas tribos passageiras, a pessoa entrou, saiu, ponto final, foi um período. No caso das seitas, a pessoa vai entrando em qualquer idade e ela vai adotando aquela gíria, aquele mesmo jargão, e fica característico. Depois você começa a perceber até erros e vícios de linguagem que são repetidos dentro do grupo, porque o líder ou as lideranças tinham esse hábito de repetir, e aí o grupo começa a adotar. E a terceira característica que se torna padronizada são as ideias, crenças, valores, aquilo que o grupo pensa sobre o mundo, sobre si mesmo, sobre as coisas. Você também pode observar que eles têm ideias muito parecidas uns com os outros, e aqueles que têm ideias diferentes, eles evitam colocar as ideias, eles podem até confessar para você em quatro paredes, quando não estão no meio do grupo, mas dentro do grupo todo mundo vai fazer cara feia se a pessoa quiser apresentar ideias diferentes. Então essa é outra característica muito marcante de grupos que vão se fechando em si mesmos. Esse processo acontece naturalmente, não é nada assim instituído ou consciente ou pela vontade dos líderes no grupo, não tem nada a ver com isso. Esse é um processo que vai ocorrer naturalmente com todo o grupo que comece a se tornar muito defensivo contra o que é diferente, contra ideias diferentes, contra críticas, e que se tornar muito unido e fazendo apologia das próprias ideias deles mesmos como os únicos portadores de algo que realmente vale a pena. Um grupo pode começar completamente plural, e se ele for adotando um discurso muito defensivo, ele vai eliminando os membros diferentes e vai ficando só com os que se conformem com aquela padronização. Não esqueça agora de dar o seu like aqui nesse vídeo e também compartilhar com aquele seu amigo ou parente que de uma hora para outra começou a falar umas coisas estranhas, começou a sair só com a mesma turma meio estranha, começou a deixar a galera que ele saía de lado e ficar só socializando com o mesmo grupo que você provavelmente não conhece, e está revendo de uma hora para outra todos os seus objetivos de vida. E então fique atento, porque ele pode estar no começo de uma entrada num grupo desses fechado aí.